Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre algo muito comum que acontece quando as crianças têm algo muito desafiador para fazer. Normalmente elas se livram, elas querem se livrar, fazer rápido, correr daquela situação. Será que isso aí tem acontecido na sua casa? Como é que a gente pode trabalhar esse assunto com as crianças? Vamos falar sobre isso? O meu nome é Daniela Freixo de Faria e eu sou psicóloga infantil. Oi, turminha! Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba notificações sobre novos conteúdos. E se você puder dar um like aqui neste conteúdo, eu te agradeço, para que mais pessoas possam acessar o nosso canal. Olha só, eu tenho recebido muitas questões lá no curso online e aqui também, e resolvi trazer esse conteúdo para vocês, porque eu percebo que toda vez que a gente tem algum desafio, e as crianças principalmente têm algum desafio, normalmente na lição de casa, no ter que estudar, quando há algo muito mais legal para fazer, elas, ao invés de fazerem o seu melhor, elas se livram da situação. E aí você vai descobrir que isso está acontecendo como, né? Normalmente o resultado das crianças cai, as notas caem, e aí a gente pode cair na armadilha de começar a falar para eles assim, mas aqui, gente, em casa, a única obrigação que você tem é ir bem na escola. Aqui em casa, o que eu quero, não quero A, mas eu quero um B pelo menos, B de estar na média. A gente pode cair na armadilha de forçar a criança a ter bom resultado. Mas se a gente perder a perspectiva de que o bom resultado, ele é resultado de uma boa caminhada, de uma boa postura de estudante, a gente pode estar levando a criança para um processo de pressão que ela às vezes perde referência de como que faz para atingir esse bom resultado. Ela ainda tá, eu preciso ter um bom resultado, mas eu não sei como é que eu faço para chegar lá. E isso é muito comum, principalmente com as crianças que começaram a viver a experiência de provas, principalmente com crianças, por exemplo, aqui onde eu tô morando, numa cultura muito diferente da brasileira, onde tudo vale nota. Então essa criança às vezes vai ter resultados melhores, às vezes ela vai ter resultados piores. E a hora que a gente tira o valor do resultado e bota o valor no você fazer o melhor possível, a gente sabe que esse resultado ele vai variar, sim, mas que ainda assim eu tenho algo muito primordial para cuidar, que é a entrega, o que eu entrego. Será que eu estou entregando o meu melhor possível? Normalmente duas coisas acontecem, né? As crianças às vezes podem, como eu já falei em outro vídeo, se o meu valor está no resultado, eu começo a me proteger de perder valor. Então imagina que numa criança que esteja vivendo uma dificuldade escolar, o resultado está caindo e ela é cobrada ao resultado, ela pode se proteger disso, dizendo que ela não vai fazer o melhor possível dela. Por quê? Porque ela não liga, ou porque se ela fizer se ela fizer o melhor possível dela, ela vai realmente descobrir o valor que ela tem. Enquanto eu não tô dando o meu melhor, se eu vou mal, eu também não dei o meu melhor. Mas se eu der o meu melhor, eu posso correr o risco de dando o meu melhor e mal, e aí eu ter o meu valor, que eu agora tá protegido, num lugar de fracasso. Quando a gente tem o nosso valor colocado no resultado, a gente está vivendo sempre risco de perder valor. E isso exige de nós, inclusive pais, um lugar de grande exigência, de dar conta, de perfeição, de controle, que custam muito caro. E talvez a gente nem perceba o quão caro isso custa. Custa a tua saúde, custa as tuas relações, custa as suas enxaquecas, custa a você. A tua depressão, o teu pânico, o teu medo de perder valor e assim por diante. Na hora em que a gente traz o valor para a sua entrega e você pode entregar o melhor possível, a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes a gente entrega o nosso melhor possível e nem sempre o resultado é extraordinário. Mas o seu valor como pessoa está preservado, está na sua entrega, não está no seu resultado. Quando a gente traz isso para o processo de educação, as crianças se sentem muito aliviadas
e convidadas a fazerem o melhor possível. Então, nesse sentido, o se livrar, os gatos, as armadilhas, os atalhos que normalmente a mente e o nosso processo egóico busca através dos mecanismos de defesa, para que eu continue tendo uma imagem ótima, mesmo que o resultado seja ruim, mesmo que a minha entrega seja ruim, eu fico protegendo a minha autoimagem. Isso não precisa mais, não se faz mais necessário. Imagina que na entrega do melhor possível, o que a gente consegue é exatamente a criança sabendo que, independentemente do resultado, o valor dela está preservado. E esse é um lugar de extrema paz, de extrema tranquilidade. Como é que a gente pode ajudar nossos filhos a perceberem isso? Se por um acaso seu filho está correndo para fazer a lição de casa, se por acaso ele corre para fazer a prova, se por acaso as notas dele, sim, o resultado dele está deixando a desejar, convide-o a perceber que o valor dele está em fazer o melhor possível. E convide-o a refletir se ele fez o melhor possível ou se ele se livrou daquele momento. Eu adoro usar a história dos 3 porquinhos para contar para as crianças a respeito do se livrar. Imagina que no primeiro porquinho, aquele que fez a casinha de palha, ele queria, sim, o mais rápido possível se livrar daquilo que era chato, penoso e trabalhoso. Porque o que ele queria era ficar somente com a parte gostosa da vida, que era o brincar. Mas o sopro do lobo mau e o lobo mau, eles chegam. Ele vai chegar numa prova, ele vai chegar numa chamada oral, ele vai chegar na lição de casa que a professora vai ver. O lobo mau, no sentido da cobrança, do momento onde você precisava estar preparado, ele vai chegar. E na hora em que eu não fiz o meu melhor e eu me livrei daquela situação, quando essas situações elas aparecem, a gente está absolutamente despreparado para elas. E aí, normalmente, a nossa casinha voa pelos ares, que é quando sim, aí sim o resultado se apresenta. Mas o resultado só conta do meu processo e não do meu valor. Quando eu vou para a casinha de madeira, que aquele segundo porquinho foi capaz de fazer, a gente pode perceber um pouco mais de dedicação, um pouco mais de empenho, um pouco mais de entrega. Mas ainda assim, eu queria me livrar. Eu não fiz o meu melhor possível. E o que acontece é que naquele momento onde o sopro chega, o desafio aparece, a prova aparece, a lição de casa é corrigida e tudo mais, ainda assim a minha casinha será levada. Na hora em que a gente chega no terceiro porquinho, que é o porquinho que fez realmente o melhor possível, e nisso ele teve um tempo empenhado, ele teve uma dedicação grande, ele disse não para coisas gostosas, ele teve esforço colocado nessa atividade. O que acontece é que na hora em que o desafio do sopro do lobo aparece, que pode ser na nossa vida aquela entrevista de trabalho, que pode ser aquele momento onde você está se sentindo desafiado, para as crianças a prova, a chamada oral, aquele momento onde eu tenho que escrever alguma coisa, o vestibular, seja o que for, ele está preparado para fazer o melhor possível, ele já está fazendo o melhor possível. A chance do resultado ser melhor e ser bom é muito maior do que no meu despreparo e no meu se livrar. E a hora que a gente traz isso para as crianças, a gente está, na verdade, gerando, sim, a responsabilidade, a gente está gerando eles serem autônomos desse processo, donos do processo, responsáveis pelo processo, mas não pelo processo do resultado. Nós estamos convidando as crianças para serem responsáveis pela qualidade da sua entrega. Resultados ruins podem acontecer? Podem. Você pode ter feito o seu melhor possível, ter estudado o máximo possível, isso acontece conosco, e de repente aquela prova, naquele momento, mesmo fazendo o seu melhor, aquela prova falava de um assunto que você não se preparou. Você se sentiu mal naquele momento, alguma coisa pode acontecer. Mas a chance disso acontecer ela é muito menor do que você se descuidar do seu preparo, se descuidar da sua entrega e ter um resultado bom. A chance de ter um resultado ruim é muito maior.
Então, quando a gente começa a convidar as crianças para serem, sim, porquinhos da casa de tijolo, e não a gente entrar como garantidores disso, mas convidá-los a se responsabilizarem por isso, a gente está dando todo o suporte para que eles sejam responsáveis pela entrega deles. E a gente pode ser responsável pela nossa entrega, mas a gente não pode jamais ser responsável pela entrega do outro. E é nessa conversa que a gente vai dar suporte para que ele consiga fazer o seu melhor possível. Mas eu não posso garantir que você faça o seu melhor possível. Nesse processo, quando essas crianças passam a viver o seu melhor possível e passam como consequência a terem bons resultados, isso passa a criar um ciclo virtuoso na vida de uma criança e de um adolescente. E ele passa a querer mais desse processo. É prazeroso construir casa de tijolo e é isso que essa criança passa a querer da vida. Estudar, por exemplo, passa a ser prazer e não mais desprazer, desconforto, porque eu passo a perceber o tamanho da minha capacidade nesse processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil e que você possa dar toda a sustentação para que muitas casinhas de tijolo possam ser construídas aí na sua casa. Mas perceba que a nossa maior armadilha é a gente achar que é a gente que garante a casinha construída dos nossos filhos. A gente não tem como garantir. E quando a gente entra para garantir, como eu disse no outro vídeo, a gente às vezes fragiliza a construção deles, ao invés de dar sustentação. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço primeiramente a Deus por toda a sustentação para que eu possa fazer o meu melhor possível, sempre que possível. E agradeço a tua presença aqui. Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!